Seja muito bem-vindo à nossa mentoria. Hoje nós vamos falar sobre gestão de conflitos. E aqui eu quero dizer por que eu escolhi esse tema, né, sendo a nossa segundo dia, segunda aula, segunda mentoria. Porque gestão de conflitos é uma das competências mais importantes numa liderança. Isso pode ser desde a liderança pessoal como liderança profissional. Tá? E por que ela é tão difícil de ser desenvolvida? A gestão de conflitos, essa competência, ela depende de outras competências, como, por exemplo, comunicação e inteligência emocional. Então, você não consegue sair de um conflito sem ter uma boa comunicação e inteligência emocional. Tá? E essas inteligência emocional e comunicação são duas competências muito fortes para qualquer profissional. Tá? Então, eu decidi escolher e entrar, e ser essa uma das primeiras, esse tema, porque eu vejo assim que a liderança tem um desafio enorme quando precisa enfrentar algum conflito, resolver, administrar, mediar. Precisa mediar algum conflito ou até mesmo não entrar no conflito. Tá? Então, eu vejo assim, eu percebo o quanto é desafiador não ter essa competência desenvolvida. E como o foco da nossa mentoria é o desenvolvimento de competências que vai te ajudar a ter um resultado melhor na sua liderança, eu peguei logo de cara esse tema, tá? Então, eu vou compartilhar aqui o nosso material para que você possa acompanhar uma linha de raciocínio. Então, aqui eu vou contextualizar primeiro, tá? Eu vou contextualizar primeiro, para que nós possamos ter um entendimento, um conhecimento um pouco mais amplo do que entrar propriamente na parte de técnicas e tudo mais. Tá? Porque competência, ela precisa de conhecimentos técnicos, também conhecimentos de teorias, colocar em prática e desenvolver essa habilidade para depois ela virar uma competência. Tá? Então, eu vou fazer aqui um breve apanhado sobre conflitos, sobre gestão de conflitos, e depois a gente vai entrar, sim, na visualização das etapas de um conflito. Então, aqui, o que é conflito, né? Não é nenhuma novidade que é um desacordo, um choque, um enfrentamento, um profundo desentendimento entre duas pessoas ou mais, né, que existem vários tipos de conflito, conflito pessoal, conflito profissional, empresarial, social, político. Então, assim, existe N, é muito amplo quando a gente fala de conflito. Né? A gente só sabe que é uma coisa ruim. E aqui eu quero deixar bem claro a diferença entre conflito e confronto. Porque as pessoas elas confundem. Quando elas percebem que elas estão com divergência de pensamento, divergência de opinião, elas já pensam em conflito e já dão um passo para trás. É isso que a maioria das vezes acontece. Tá? O que é o confronto? O confronto são, por exemplo, duas pessoas que têm uma opinião ou uma ideia diferente uma da outra e elas confrontam as ideias, as opiniões, para ver qual delas é a melhor para aquela situação. Ali não tem o ego envolvido, não tem o objetivo das duas partes é chegar na melhor solução, tá? Diferentemente do conflito. O que é o conflito? Eu tenho sim duas partes ou mais, né? São duas partes discutindo, brigando. A intenção é diferente. A intenção da defesa das suas ideias é diferente do confronto. No conflito, cada um quer defender cada um quer ter razão. O ego toma conta, o ego que lidera o conflito. Tá? Então, por isso que existe essa diferença entre confronto e conflito. No confronto, é discutido até que uma das ideias seja anulada para que uma outra prevaleça. Por quê? Mas não porque um lado venceu, e sim porque aquela solução, aquela ideia é a melhor solução para aquela situação.
a busca foi resolvida, então eles estão caminhando para o mesmo lado, que é a solução, enquanto no conflito é o oposto. Vamos ver. E aí, para que serve? Será que o conflito serve para alguma coisa, né? É tão ruim a gente fazer parte de um conflito, tanto fazer parte quanto mediar um conflito. O mediador é aquele que acalma as coisas, que ajuda a resolver esse conflito, né? Esse é o mediador. E aí tem as partes, que são as pessoas ativas ali nesse enfrentamento. Então, para que serve o conflito? O conflito ele serve para uma comunicação, tá? Independente se ela é bem feita ou não, usar o conflito para se comunicar é sempre ruim, porque causa muito desgaste, tá? Mas é uma forma. Aliviar um mal-entendido, negociar, impor, manipular, afirmar, é muito mais massagem no ego de uma parte e de outra do que servir para algo bom mesmo. Por quê? Porque existem outros caminhos para que você se comunique, existem outros caminhos para que você coloque as coisas no lugar, né? Colocar os pingos nos is. Então, existem outras formas do que o conflito, tá? Mas geralmente ele serve para quê? Para extravasar e para que alguém utilize desse meio para se beneficiar, tá? Por quê? Porque afirmação, manipulação, quem está fazendo, né? Quem está se afirmando e manipulando é uma forma de benefício para ele, né? Independente do nosso julgamento aqui, mas para a pessoa que pratica é um benefício. E por quê? Quais são as causas do conflito, né? Pode ser, assim, inúmeras causas. Pode ser a má comunicação, porque lembra que eu falei? A comunicação e a inteligência emocional são duas competências essenciais. Quanto pior é a tua comunicação, mais conflito você tem na sua vida. Pode perceber. Se você conhece alguém, você já ouviu falar daquela pessoa, conhece alguém que está sempre envolvida num negócio que dá errado? Sempre envolvida em confusão, em fofoca, em briga, em discussão. A pessoa está sempre envolvida. Existe aquele funcionário que está sempre envolvido em confusão. Pode ter certeza que inteligência emocional e comunicação são competências que ele não tem. Tá? Então, você preste atenção como é que anda a sua vida, tá? Como é que estão os seus relacionamentos, porque isso afeta diretamente os relacionamentos. Outra causa, né? Interesses divergentes, pontos de vista diferentes, personalidades diferentes, tudo isso pode ser, né, causas de conflitos, de geração de conflitos. Mas o que realmente causa um conflito não é um confronto, o conflito é o ego das partes. A pessoa ela não quer ceder e ela deseja ter razão. Por isso que tem que ter uma inteligência emocional desenvolvida, uma comunicação legal. Por quê? Porque se você ferir o ego do outro numa frase mal encaixada ali, a outra pessoa vai se inflamar, o outro lado vai se inflamar. Então, o conflito em si existe para massagear o ego das partes, tá? Quanto mais inflamado fica, mais a tensão, né? Mais evidente, mais em evidência as pessoas ficam. Tá? Então, a partir do momento que você tem essa consciência, as coisas começam a mudar. Tá? Então, se você tem pavio curto, se você desiste rápido, tudo isso, nem sempre o conflito também é com uma outra pessoa. Pode ser que o conflito seja com você mesmo. Você com você mesmo. Então, observe muito como é que anda o seu ego. O que é o ego, né? O ego, ele pode ser aquele ego de arrogância, pode ser, mas é aquela necessidade de proteção. O ego nem sempre ele é uma coisa ruim. Só que quando ele comanda você, ele passa a ser ruim.
né? Porque daí ele coloca primeiro o seu medo de rejeição, aí você, se você tem medo de rejeição, vem a necessidade de aprovação, tá? Então isso também é uma das grandes, um dos grandes motivos para a gente evitar, nós fomos criados para evitar conflito, porque nós temos necessidade de sermos aceitos. Ou seja, a gente se preocupa com o julgamento da pessoa, se ela vai me julgar como certa ou errada, se ela vai me julgar, se ela vai me rejeitar. Tudo isso faz parte do desenvolvimento da inteligência emocional, do autoconhecimento. Por isso que é uma competência tão desafiadora e demora para adquirir. Só que quanto mais consciência você tem do seu nível, por exemplo, de inteligência emocional, quanto mais consciência você tem do seu nível de comunicação e das outras competências que você precisa relacionado ao seu objetivo, mais fácil fica, tá? Mais rápido fica de desenvolver. Por quê? Porque você vai baixando o seu ego, vai se permitindo, vai aceitando as informações, as ideias, os conhecimentos, e aí você consegue se desenvolver e se modelar. E por que é tão difícil, né, conter um conflito? Então, tá, o conflito já existe, eu sou parte, posso ser um mediador ou fazer parte ativamente dessa situação. Por que é tão difícil de segurar uma situação, um problema, para ele não virar um conflito? Até pode ser também, ele não é um conflito ainda, mas você não consegue segurar ele. Por que é tão difícil de conter uma situação para não virar conflito? Porque o conflito ele não acontece de um dia para o outro. A explosão acontece de um dia para o outro, depois a gente vai ver as etapas. A explosão do conflito acontece de repente, mas o conflito ele é um processo, ele nasce, cresce, é tipo um monstrinho, eu digo que ele é um monstrinho. Ele nasce, ele se alimenta, ele vai crescendo até o momento que ele explode mesmo, que aí são, né, o limite do conflito. Aí pode ter xingamentos, discussões, geralmente vem com muita agressividade, tá? Então é por isso que a gente tem uma dificuldade enorme de conter o conflito, porque muitas vezes a gente não consegue perceber que está caminhando para esse nível. Até porque outras pessoas, a gente não controla as outras pessoas, a gente controla o que acontece com a gente, o que a gente pensa. Então, depende muito das pessoas que estão ao nosso redor, tá? O conflito, ele evolui sozinho. Por que ele se autoalimenta? Ele se autoalimenta da convivência. Sabe aquelas picuinhas, aquela divergência de opinião do colega, aquela divergência, né? Aquele não que você recebeu? Isso vai aumentando. Isso são energias, aquela energia quando você tem um confronto não, quando você é enfrentado ou você recebe um não, você sente aquela coisa ruim, isso é energia. E aí o que acontece? Muitos deixam de um dia para o outro, amanhã é outro dia. Só que essa energia ela se acumula. Por isso que ele evolui sozinho, ele se autoalimenta dessa energia ruim que a gente não soube administrar e de repente ele explode. Tá? Então ele é um crescimento e muitas vezes a gente como gestor, como líder, a gente não percebe que isso está acontecendo no nosso time. Porque qual é um dos nossos papéis como líder? É mediar os conflitos. Essa é uma das habilidades, uma das competências mais exigidas no mercado de trabalho, mais exigidas como dono de empresa. Gestão de conflitos, mediação de conflito. Por quê? Qual é a grande sacada? É você não deixar chegar num conflito. Quando você está lá, quando você visualizou, você tem que estar ligado. Por isso que as outras competências são importantes, porque elas vão influenciar muito na descoberta desse conflito quando ele está lá bem pequenininho. E aí, quanto custa ter um conflito? Né? A parte
parte ruim, né? Custa a nossa alegria, a nossa energia. Seja uma discussão, como é desgastante quando você vai trabalhar e você entrou em conflito com a pessoa que você vai trabalhar do lado, né? No dia anterior. Como é que fica a sua cabeça para dormir? Como é que fica a sua energia, a sua motivação para trabalhar no outro dia? Fica péssima, fica lá embaixo. Então, é um grande desgaste. Você não dorme direito, a nossa tranquilidade vai embora. Então, o custo de um conflito ele é muito alto. E isso não, assim, ó, produtividade, engajamento, rotatividade na empresa, isso interfere diretamente. Por isso que é uma competência tão exigida e tão importante, porque ela envolve o comportamento das pessoas. Oi? Tá? Ela envolve o comportamento das pessoas. Por isso que ela é uma competência muito exigida por causa disso. Isso vai interferir diretamente nos resultados da equipe e da sua empresa. E aí temos os benefícios, né? Quais são os benefícios de um conflito? Será que temos benefícios? Né? Então, para quem pratica, quem está envolvido no conflito, o sentimento de importância, a elevação da autoestima, né? A valorização da própria imagem, para descarregar aquela agressividade, dizer que tem razão. Então, na verdade, são benefícios secundários, né? São ganhos secundários, eles não são benefícios, né, realmente benéficos para todos, eles são benefícios secundários daquela pessoa em si, de quem está participando ativamente desse conflito. Tá? Então, não tem benefício em conflito. Por quê? Porque existem outras formas de você atingir os objetivos, né? Por exemplo, descarregar agressividade, né? Elevar a autoestima, se valorizar. Existem outras formas que não é o conflito. Tá? Então, o custo em relação ao benefício é um custo altíssimo. Porque os benefícios é uma questão de ego mesmo, para massagear o ego. Pode ver, ó, ter a última palavra, ego, né? Reter a verdade. Você está sempre olhando para você e não para o todo. Então, Me desconcentra. o sentimento é mas só fecha o teu microfone. Deixa eu ver se fechar aqui. Peraí. Ai, perdi o som. Bom. E aqui, onde começa a nossa, um grande aprendizado, depois que você observa, você entende, tem consciência dessas fases, as coisas começam a mudar. Então, tudo depende do nosso nível de consciência, tudo depende do nosso nível de consciência. Todas as competências, tudo que envolve pessoas, por que o autodesenvolvimento, o desenvolvimento pessoal, ele é tão importante? Porque você vai olhar para si e vai entender o seu nível de consciência de tudo que você precisa, de tudo que você precisa aperfeiçoar, deixar de fazer, mudar. Então, quais são as fases? Como é um processo, como o conflito ele é um processo, ele nasce, cresce, explode, né? Ele fica adulto. Ele nasce de algum ponto. E a maioria das vezes de uma forma insignificante, uma forma besta, por qualquer bobagem. Então, lá, o número 1, ele nasceu, né? Ele houve um pequeno desentendimento, houve uma coisa pequena, um desajuste, que as pessoas ficaram meio assim, né? Mas está lá, a energia já foi criada. E aí não foi administrado, não foi esclarecido, que é o que geralmente acontece, né? Não teve reação de ninguém. E essa energia ela foi crescendo. Crescendo como? As coisas que acontecem no dia a dia. Às vezes você pede uma coisa, a pessoa não faz. Você pede, ela chega atrasada. Disse que ia fazer, produzir, não produziu. Disse que ia entregar, não entregou. Às vezes são coisas até menos importantes do que isso. Tá? Então, o que alimenta
esse processo? São as coisas que acontecem no dia a dia, as convivências, a própria convivência entre as pessoas. E aí, quando chega na etapa 3, por enquanto, tá oculto. Esse conflito está oculto, ainda não ficou perceptível. Quando ele chega no nível 3, que a gente pontuou como 3, que é o limiar da percepção, ou seja, a gente, tanto quem está participando ativamente quanto quem está de fora, já começa a perceber que alguma coisa não está legal. Que existe ali, sabe aquele clima pesado, que a gente fala que o clima está pesado? Mais ou menos isso. Por quê? Porque já deu de perceber, a gente já consegue perceber que alguma coisa não tá se encaixando. E aí é onde a maioria da liderança peca. Não colocam todo mundo, não fazem a mediação, não esclarecem as coisas enquanto o negocinho está pequeno. Porque ali no nível 13, ele ainda é pequeno. Deixa chegar muito lá na frente. Aí lá na frente já não dá mais para fazer muita coisa. Tá? Então, enquanto ele é pequeno, você consegue ainda reverter ali, ó, para o equilíbrio. Tá? Então, a intervenção de um conflito, ele acontece numa certa faixa, que aqui foi colocado, limiar de não retorno, que é o quê? Retorno ao equilíbrio. Então, eu percebi que tem um conflito e eu tenho um limite para agir. Tá? Então, essa faixa de intervenção número 4, está ali no gráfico, é o momento que a gente pode intervir, que ainda não está tão inflamado, não está tão agressivo. Então, se chegou na parte, já conseguimos resolver, volta para o equilíbrio. Resolveu o conflito, enquanto ele é pequenininho, volta para o equilíbrio. Agora, não resolveu, passou dessa fase de retornar para o equilíbrio, vai para o 5, 6, aí você perde o controle. Por quê? Você tem um limite que você pode controlar. Depois, as emoções ficam mais afloradas, e aí a agressividade aumenta muito, e nem você, como mediadora, e as consequências, qual é o X da questão, né? As consequências da explosão de um conflito é que é o problema. Né? Além de todo esse trajeto que às vezes dura anos. Às vezes é uma semana, às vezes depende muito da situação. Às vezes leva meses. Então, olha só, o desgaste ao longo do tempo para chegar numa explosão. E aí, o que eu vejo? Muitos da liderança, eles acham que amanhã é outro dia, aquela, né, já foi resolvido, ninguém mais me falou nada, eu não tive mais reclamação nenhuma. Então, eles não resolvem, eles se abstêm daquela solução que compete a eles resolver, porque é isso que acontece quando a gente tem uma equipe, né, e tem conflito. Quem é que vai resolver? Quem é que tem que intervir? É a liderança. A liderança precisa intervir. Não dá para esperar, você é a pessoa mais desenvolvida ali, você que tem a competência e a função de manter também as coisas em ordem. Então, o que eu vejo é isso. Então, não resolveu quando é pequenininho e vai deixando. Por quê? Por que as pessoas não resolvem? Não intervêm quando precisa, quando podem? Porque elas têm medo do julgamento. Elas evitam entrar em conflito com medo da rejeição. E elas querem ter as pessoas ao lado delas, as pessoas próximas. Então, se você tem um desafio de enfrentar esses conflitos, você precisa ver quais são as suas crenças, que com certeza é uma crença que está interferindo nisso. Tá? Então, qual é, como líder, o que eu preciso fazer? Qual é o melhor momento, né? Porque até o nível 3 ali é imperceptível. Mas se esse conflito for com você, você agora já sabe que um conflito está nascendo. Se a situação ruim, né, se o desentendimento aí aconteceu com você, você consegue se perceber e ver o que está acontecendo, já consegue perceber que está nascendo o conflito. Então, qual é a melhor atitude?
resolver o mais breve possível. Porque se você deixa chegar lá na frente, se for com funcionário, com equipe, causa muito desgaste e você começa a perder o engajamento, perder pessoas que podem ser que elas sejam boas. E aí você tem que ver também se você precisa desenvolver essa habilidade na sua equipe, porque não é somente a liderança, né, que precisa ser desenvolvida, a equipe também perceber quando tem que conversar, o que precisa ser feito, quando tem um desentendimento, a quem que eles recorrem. Tá? Então, essa é a primeira parte da gestão de conflitos. Nos próximos encontros, a gente vai conhecer um pouco mais sobre gestão de conflitos, sobre os conflitos, as partes e as soluções, as técnicas, para a gente entrar, para a gente desenvolver, colocar em prática as técnicas. Porque assim, gente, tudo é técnica. Tudo é você pode aprender qualquer coisa. A gente só só desenvolve a habilidade, a competência de gestão de conflitos se eu praticar, se eu mediar conflitos, se eu resolver conflito. Só que para isso eu preciso saber o que eu tenho que fazer, quando que eu tenho que falar, o que eu tenho que falar, de que forma. Então, assim, muito da comunicação. Comunicação é essencial, tá? Essa é uma habilidade, assim, essencial para gestão de conflitos. Inteligência emocional, porque imagina, né? Se você for pavio curto, vai ter pouco tempo aí para você conseguir administrar tudo. Então, e muito da inteligência emocional é a parte do ego. A gente tem que entender quanto desse nosso ego está interferindo, está comandando as nossas decisões. Então, isso que é o mais que impacta, porque se você é líder, você tem tomada de decisão a cada momento, todos os dias. E isso impacta, sim, na sua decisão. Tá? Deixa eu interromper aqui. Daí, gente, o que vocês acharam das informações? Podem abrir o microfone, se alguém quiser falar, fica à vontade.